E agora nós vamos continuar com um assunto que eu tenho certeza que é bem interessante, mas que é um episódio triste da história da igreja. Um dos mais tristes, talvez, que são as cruzadas. Vamos começar a falar das cruzadas, então. O professor Calhoun, ele no curso dele, ele diz que essa é a lição que ele gostaria de deixar de fora. Porque realmente não tem nada de bonito aí. O contexto das cruzadas é o contexto do Islã. O que fazer com o Islã? O que fazer com os muçulmanos? Na verdade, as cruzadas são uma resposta ao que aconteceu, vocês lembram? Que lá em 622, Maomé foi expulso de Meca, pela pregação dele, ele foi expulso de Meca e foi para Medina, e depois ele retornou, ali começa o islamismo. Somente 16 anos depois, em 638, os muçulmanos já tomavam Jerusalém para si. Jerusalém passava a ser dominado por muçulmanos, no ano 638. Nessas cruzadas, coisas terríveis foram feitas, provavelmente não por cristãos de verdade, mas feitas em nome de Cristo e sob o sinal da cruz. Certo? Foram 7 cruzadas. Podemos dizer que foram 8 se contarmos a cruzada dos meninos. Essa aí é uma que não é bem uma cruzada, é um episódio também muito triste da história da igreja. Mas na verdade cruzadas mesmo foram 7. A primeira, convocada pelo Papa Urbano II, tudo começou no ano 1095. Século, quem é bom de matemática aí? Século XI, exatamente. Finalzinho do século XI, o Papa Urbano II começou a pregar em prol da primeira cruzada. E claro, aí ele botou toda a igreja para fazer a pregação em prol da primeira cruzada. Conclamou-se todos os homens para que deixassem suas casas, suas famílias e fossem para a Terra Santa, para libertar a Terra Santa dos infiéis. Essa pregação, essa conclamação acabou funcionando, tendo um excelente resultado. Surgiu inclusive o slogan, esse slogan aí, Deus vult. Deus vult. Deus o quer. Isso aí é em latim, Deus o quer. Então, ficou na ideia das pessoas que Deus queria que elas fossem lá tomar a Terra Santa de volta. E não somente soldados profissionais foram para lá, mas gente comum. Todo tipo de pessoa se alistou para ir libertar Jerusalém. Eu quero só mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia no mapa, como que eram as cruzadas. Partia-se aqui da França, partia-se de Roma, partia-se de vários lugares aqui, mais ao norte do Império aqui, partia-se rumo a Constantinopla. Constantinopla era o ponto de onde se partia então para o ataque. Então todos se reuniam em Constantinopla e aí iam pela Ásia Menor até chegar lá embaixo aqui, em Jerusalém. Na verdade toda essa terra aqui foi tomada, pelos cruzados. Então vejam que eles faziam toda essa viagem a pé, era realmente uma grande aventura. Na verdade as cruzadas elas pegam um período de quase 200 anos, gente, na história. Somente os primeiros 50 anos nós podemos dizer que houve algum sucesso no empreendimento. Depois foi tudo desastroso, nada deu certo. Só os primeiros 50 anos é que realmente funcionaram. A captura de Jerusalém ocorreu em 1099. Finalmente o objetivo tinha sido alcançado. Eles conseguiram capturar a cidade de Jerusalém. A batalha começou no dia 13 de julho de 1099. E no dia 15, o Leotoldo, um dos cavaleiros do Godofredo de Bulhões, que era conde de Lorena e que comandava um dos exércitos, esse Leotoldo conseguiu pular a muralha de Jerusalém, conseguiu fazer ali uma cabeça de ataque, e por ali o Godofredo e mais um monte de outros cavaleiros conseguiram passar, e por ali então eles conseguiram invadir Jerusalém e tomar Jerusalém. Godofredo, Tancredo, todos esses nomes aí são nomes ligados às cruzadas. Agora o problema é o seguinte, olha só o que diz o Justo Gonzalez no livro dele. Parece uma coisa muito boa, Jerusalém foi retomada para os cristãos. E aí ele fala assim, Jerusalém estava novamente em poder dos cristãos.
Então aqueles soldados de Cristo se dedicaram à vingança. Todos os soldados sarracenos foram mortos e a população civil não sofreu melhor sorte. Muitas mulheres foram violentadas. De outras mulheres, as crianças foram arrancadas do peito para serem jogadas contra a parede. Os judeus tinham fugido para a sinagoga. Os cruzados atearam fogo ao prédio e mataram todos. Uma testemunha ocular conta que a matança foi tal que no pórtico de Salomão o sangue chegava até os joelhos dos cavalos. Quando o massacre afinal acabou e foi decidido enterrar os cadáveres, os sobreviventes eram tão poucos que foi necessário pagar aos cristãos mais pobres para que se ocupassem da tétrica tarefa. Porque normalmente quando há esse tipo de conquista você coloca os próprios vencidos para enterrar os mortos. Ali não sobrou o suficiente para enterrar os mortos, tiveram que eles mesmos cuidar disso. Então vejam o quadro horrível, né? Tudo isso aí feito em nome de Cristo, né? E é essa barbaridade que a gente está vendo aí nesse relato. É claro que aqui é só um resumo, né? Evidente que tem relatos bem mais detalhados. Por 50 anos, então, houve algum sucesso, se é que isso é um sucesso, né? Mas é um sucesso do ponto de vista de conquista militar. Eles conseguiram conquistar Jerusalém de volta. O problema é que os muçulmanos surgiu no meio dos muçulmanos um grande líder militar. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele. Saladin. Saladin era o grande líder militar dos muçulmanos e ele tomou tudo de volta. Tudo que eles conquistaram, ele recuperou tudo de volta. Eles perderam absolutamente tudo, os cruzados. Esse Saladin. Quem viu um filme recente, o Reino de Deus. Reino de Deus. Com aquele ator que fez o elfo lá do Senhor dos Anéis. Reino de Deus. Ali aparece o Saladin. Né? Inclusive o filme todo é em Jerusalém, ali na época das cruzadas. Nos 100 anos seguintes, os europeus tentaram se animar a mandar mais e mais cruzadas. Cada uma delas era derrotada, sempre de novo. A última cruzada foi comandada pelo rei Luís IX da França, conhecido como São Luís, né? Nós temos a São Luís do Maranhão, né? É esse Luís aí, São Luís, certo? Esse aí foi derrotado em Tunis, num ataque em Tunis, ele foi morto lá. E isso marca o fim das cruzadas. A pergunta é a seguinte: por que as pessoas fizeram isso? Aí, alguns motivos do porquê das cruzadas que a gente pode levantar. Primeiro, defender a honra de Cristo. Esse era usado como discurso, né? Defender a honra de Cristo. A ideia era que Cristo tinha sido insultado pelos muçulmanos. O próprio Bernardo de Claraval, que nós vimos no último domingo, que foi um homem importante, lembra que a gente ele chegou a ser conhecido como imperador não coroado? Lembra que foi ele que escreveu uma carta para um subalterno seu que ia se tornar papa? Lembra que nós falamos no domingo passado? Esse Bernardo de Claraval pregou também em favor das cruzadas para levantar a segunda cruzada em 1147. Bernardo disse o seguinte, era assim que ele pregava: nosso rei Jesus está sendo acusado de traição. Os muçulmanos têm dito que ele não é Deus, mas que ele falsamente fingiu ser algo que não era. Qualquer homem dentre vocês que é seu vassalo deve erguer-se para defender seu senhor dessa infame acusação de traição. Ele deve ir à inevitável batalha, onde vencer será glorioso e morrer será lucro. Então se usava esse tipo de discurso, né, conclamando os cristãos na época a irem pela honra de Cristo recuperar a Terra Santa e derrotar os muçulmanos. Outro motivo era a própria recuperação da Terra Santa, principalmente por causa das peregrinações. Nessa época, na Idade Média, era muito importante você ir à Terra Santa. Se você fosse à Terra Santa, você era um cristão de um nível mais elevado. Então era muito importante você fazer esse tipo de peregrinação. O material que eu entreguei para vocês sobre o sistema sacramental vai aparecer um pouco isso aí, tá? Quem não recebeu, depois o João entrega. Esse material, nós vamos chegar ali, eu vou falar dele depois, deixa.
O importante aqui é isso. Precisava ser retomada a Terra Santa para garantir as peregrinações. Por muito tempo os muçulmanos tinham permitido que os cristãos fossem para lá sem problema. Como eu disse, eles já tomaram Jerusalém no ano 638. E até o ano 1079, os cristãos puderam ir para lá. Eles tinham passagem livre para entrar lá. Só que aí foi bloqueado por essa época, não vale a pena a gente entrar no porquê disso, mas foi bloqueado o acesso. E aí tinha, então, um motivo era liberar de novo o acesso à Terra Santa. Outro aspecto, a tentativa de reunificar a igreja. Lembram do grande cisma? Lembram da igreja do Oriente separando da igreja do Ocidente? Houve uma oportunidade de reunificar. Por quê? Porque a primeira cruzada, com o Papa Urbano II, o motivo da primeira cruzada, o que motivou, o que levou a fazer essa primeira cruzada, o que deu assim o pontapé inicial, vamos dizer, foi um pedido do imperador Aleixo, de Constantinopla. O imperador pediu ajuda ao Papa Urbano II. E aí o Urbano II então trabalhou em prol da primeira cruzada. Então ali parecia que ia haver um esforço conjunto, e com isso então poderia ser uma oportunidade de reunificar a igreja, de fazer uma política de bons amigos. Na verdade, o imperador Aleixo ele esperava que o Papa mandasse um pequeno grupo de soldados para fazer um reforço, soldados profissionais, de qualidade. Quando de repente o imperador viu que a cidade dele, Constantinopla, a maior cidade da Europa, aquela cidade bonita, foi invadida por uma turba de gente de todo tipo, maltrapilhos, ele então viu que ele estava mais com um problema nas mãos do que com uma solução. E aí o grande desastre, não vou entrar nesse detalhe, mas o grande desastre foi em 1204, quando uma das cruzadas, um grupo de cruzados, numa dessas cruzadas, resolveu saquear Constantinopla. Aí, em vez de ir lá atacar os muçulmanos, eles atacaram Constantinopla, pilharam, roubaram, saquearam tudo que puderam. A maioria, lá em Constantinopla tinha muitas obras de arte religiosas, certo? Foi tudo levado para Veneza e outros lugares. Então, hoje ainda você vai para Veneza, tem uma série de relíquias lá, tudo roubado de Constantinopla, certo? Tudo roubado. Então, ali, na verdade, como nós já vimos quando nós falamos da separação, a gente disse que aquilo ali foi a pá de cal que acabou matando qualquer chance da igreja ser uma novamente. Outro motivo era a busca de salvação pessoal. Porque olha como é que as coisas são. O Urbano, o Papa, ele simplesmente prometeu o seguinte, nessa campanha em prol das cruzadas. Ele disse o seguinte: os pecados daqueles que forem para lá, se perderem a vida, serão remidos instantaneamente. Para nós é meio estranho, mas para aquelas pessoas, com a forma como elas criam, isso apelava. Às vezes você era um indivíduo que tinha feito uma coisa muito grave. No momento de tolice você cometeu um pecado grave. E você sabe que você está perdido, que você vai para o inferno. E aí vem o Papa e promete que se você for lá lutar e você morrer, todos os teus pecados serão remidos instantaneamente. O indivíduo pega e vai. Vai e ainda torce para morrer mesmo. Então isso aí apelava a gente também. Nessas cruzadas, as cruzadas a gente sabe sempre são colocadas de uma maneira muito romântica, como uma coisa bonita. Não tem nada de bonito, tudo é feio, tudo é horroroso, certo? Mas é muito colocado como uma coisa bonita. Vários desses cruzados se tornaram santos, porque evidentemente a Igreja Católica Romana nunca reconheceu que houve erro aí. Tudo foi feito corretamente. E aí, várias figuras aí são figuras conhecidas, Na terceira cruzada você tem, por exemplo, Ricardo Coração de Leão, que era o rei da Inglaterra, bem conhecido. O rei Filipe Augusto da França. O Frederico Barbarroxa, que era o imperador. Esses três foram juntos na terceira cruzada. Aí é feito todo um clima em volta desses caras, como se eles fossem grande coisa. Essa cruzada foi um fracasso, não resultou absolutamente nada dela. O imperador Frederico Barbarroxa se afogou, e os outros dois, o Filipe Augusto e o Ricardo Coração de Leão, passaram o tempo inteiro brigando entre si. Certo? Cruzada totalmente inútil, nada aconteceu ali. O absurdo, mais um absurdo, se é que pode ter mais algum?
Um detalhe, já vou falar agora para não esquecer. O detalhe é que no caminho, vocês sabem que em todo lugar existem judeus. Porque os judeus foram dispersos. Os judeus foram dispersos porque primeiro o general Tito foi lá e destruiu Jerusalém pela primeira vez, mas sobrou muita gente lá, aí foi o imperador Adriano e terminou o serviço. E aí acabou dispersando e jogando todos aqueles judeus, e ficaram espalhados por todo lugar. Em todo lugar tinha judeus, e até hoje é assim, né? E no caminho dos cruzados tinha muitos judeus. O que os cruzados faziam? Já que nós estamos indo para lá para atacar os muçulmanos, vamos no caminho já aproveitar e matar os judeus. Então eles iam matando. Onde eles encontravam os judeus, eles matavam. Né? Porque os judeus são os assassinos de Cristo, são não sei o quê. Então eles iam matando gente pelo caminho. Vejam só como que é o pensamento. E aí houve esse episódio aí absurdo, em 1212, a Cruzada das Crianças. Na verdade não eram bem crianças, eram adolescentes, né? Talvez assim, da faixa etária assim, do Augusto até o Caio. Né? Esse pessoal assim, mais ou menos dessa idade, assim, essas crianças, assim chamadas, né? Adolescentes, cerca de 30 mil crianças foram tomar a Terra Santa em 1212. Como isso começou é meio obscuro. Com certeza havia profetas por trás, com certeza há um fanatismo aí por trás, com certeza havia essa influência de profetas dizendo que era para fazer isso e enganando o povo, fazendo com que... Imagina só, né? Você tem os seus filhos e aí você mesmo permite e até quer que os teus filhos vão numa empreitada absurda como essa, porque é a vontade de Deus. O profeta disse. Essas crianças, elas foram desarmadas, não havia armas, elas foram caminhando, 30 mil, é gente, é muita gente, elas foram caminhando e aí elas chegaram até Marsella e aí chegaram no mar, e aí não tinha como ir mais para frente, mas elas criam que, da mesma maneira que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, o mar se abriria. E elas então passariam tranquilamente pelo meio do mar. Esperaram um tempo, nada acontecia, o mar não se abriu. Alguns desistiram, voltaram, outros persistiram ali, ficaram firmes, até que apareceram 7 navios. Esses 7 navios se ofereceram para levá-los. 2 desses navios se perderam, os outros 5, simplesmente os piratas, vamos chamar assim, dos navios ali no mar Mediterrâneo. Mais à frente eles encontraram navios muçulmanos e venderam todas as crianças como escravos. Essa foi a maravilhosa Cruzada das Crianças. Outros episódios, outros fatos aconteceram nessa cruzada, todos eles desastrosos. Né? Isso aí tudo foi um grande absurdo. Resultados das cruzadas. Simplesmente perdeu-se tudo que foi conquistado. Né? Ali chegou a ter o que os cruzados chamaram de Império Latino de Constantinopla. Esse foi o nome que foi dado. Com alguns reinos, foram estabelecidos alguns reinos. Eu tenho aqui os nomes: Edessa, Antioquia, Trípoli, Jerusalém e Armênia. Eram reinos. E aí eles eram entregues para alguns daqueles nobres cruzados, passavam a ser reis. Então, pega um daqueles lá na Vitória e tal, essa região aqui é tua. Você agora é o rei daqui. Isso aí não durou nada, depois o Saladin veio e tomou tudo de volta, certo? Então, resultado militar nenhum. Outro resultado foi o surgimento das ordens militares, algumas ordens militares, outro absurdo, né? Porque o que são as ordens, né? Nós já vimos ordens monásticas, né? Nós vimos lá os beneditinos, nós vimos os franciscanos, nós vimos os dominicanos, todos eles com objetivos relativamente nobres, certo? Agora aparece esse absurdo aí das ordens militares. São ordens armadas, são ordens de soldados. Que vocês conhecem algumas, né, pelos nomes aí, são muito divulgados, isso aí, os Cavaleiros Templários, os Cavaleiros Teutônicos, os Cavaleiros de São João, né, João? Tem todas essas ordens aí surgiram, né? Ordens de uma inutilidade total. Mas o verdadeiro resultado das cruzadas foi uma profunda amargura e um profundo ressentimento nos muçulmanos e nos judeus.
por causa de tudo que aconteceu aí, as barbaridades que aconteceram aí. Até o meu pai estava contando que ele teve agora recentemente numa palestra de um diretor de Portas Abertas, e ele falando das pessoas lá no Iraque hoje, e ele dizendo que do ponto de vista daquelas pessoas, não existe assim, os Estados Unidos vieram e nos invadiram. Isso não existe na cabeça delas. Os cristãos vieram aqui e nos atacaram. Sempre os muçulmanos pensam assim. Por quê? Por causa das cruzadas. Os cristãos vieram aqui e nos atacaram. É assim que vem o raciocínio. Até hoje vê que isso aí é uma coisa atual. Um diretor de Portas Abertas falando lá dessa percepção que o muçulmano tem de que ele foi violentado, agredido e atacado pelos cristãos. Isso é um enorme obstáculo ao alcance dessas pessoas, certo? Tudo devemos a esses sujeitos, né, que muitas vezes são até admirados, não sei porquê. Resultados zero. Felizmente, houve também na Idade Média missionários que tentaram alcançar os muçulmanos, né? Por um lado, aqueles assassinos ali, e por outro lado, gente que se esforçou para alcançá-los para Cristo. Nós temos o próprio Francisco de Assis, já falamos dele, não temos tempo aqui para entrar nos detalhes, mas ele foi para o Egito, né, numa missão pessoal. Ele foi tentar alcançar as pessoas lá no Egito, no norte da África. Os muçulmanos têm todas as histórias bem interessantes dele com o sultão Al-Kamil. São histórias muito bacanas, né, dele desafiando os mestres muçulmanos a andar em brasas, porque ele ia na frente, não sei o quê. Aí os muçulmanos... Tem todas essas histórias aí do Francisco de Assis, são histórias bem interessantes. E ele realmente, ele foi lá com uma pregação de amor, uma pregação diferente. E ele foi ouvido. Ele foi ouvido. Muitos acham que às vezes ele era ouvido e recebido porque ele era meio... as pessoas, os muçulmanos tinham a ideia de que ele era meio ruim da cabeça. E naquela época era muito comum achar que essas pessoas é bom ouvi-las, porque às vezes elas trazem uma palavra que pode ser uma palavra divina, né? Então, mas é bacana, eu não tenho tempo de entrar em detalhes, tem muita coisa legal aí desse grande homem Francisco de Assis. E um outro menos conhecido, Raimundo Lúlio, talvez um dos maiores missionários aos muçulmanos que já existiu. Raimundo Lúlio. Esse Raimundo Lúlio, ele nasceu na Espanha, e, portanto, ele sempre conviveu desde criança com muçulmanos. Porque vocês lembram que a Espanha era controlada por muçulmanos, pelos mouros. E esse Raimundo Lúlio sempre conheceu, ele sabia o que os muçulmanos criam, como eles eram, o que eles pensaram, o que eles pensavam, né? E ele era um jovem mundano, arrogante, mais ou menos como o próprio Francisco era, antes de se converter. Quando ele se converteu, ele colocou como objetivo da vida dele alcançar os muçulmanos. E ele viveu realmente só para isso. Aprendeu o árabe, que ele dizia que era uma língua como uma língua de bestas, né? Assim, de animais, né? Que ele não... Mas ele aprendeu o árabe, ele fundou escolas missionárias, ele falou com papas sobre a sua visão de alcançar os muçulmanos, ele percorreu a Europa ganhando apoio. É um indivíduo realmente um missionário. Obrigado. 3 vezes ele se aventurou por terras muçulmanas. 2 ele escapou por pouco. Na 3ª ele não escapou. Foi apedrejado até a morte com 85 anos, onde hoje é a Tunísia. Era um homem de grande capacidade, de muito preparo, e ele teria sido bem mais efetivo se ele tivesse um pouquinho de tato. Porque ele chegava em qualquer lugar e começava a denunciar os erros do islamismo e a pregar o caminho de Cristo, né? Na maior coragem. Por isso que ele sempre arriscava a vida. É a velha história dos malucos, né, Moisés? Nós precisamos de uns malucos aí para ir lá fazer o trabalho. Dali para frente, por 500 anos, não houve mais ninguém que tentasse alcançar os muçulmanos. Não é à toa que é tão difícil, porque simplesmente os cristãos não tiveram coragem de marcar presença no meio desses povos. Só com o grande Henry Martyn, que tocou o solo árabe em 1811, é que volta a ter um esforço em alcançar essas pessoas. Então é isso, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui as figuras. Hoje o João está de
de folga que eu não consegui terminar isso aí a tempo. Aqui vocês têm os cruzados, não dá para ver muito bem aí, né? Mas toda aquela pregação lá, né? Então tem aqueles pregadores inflamados e tal. E o Deus Vult, né? Deus o quer, que era o grande slogan que fazia as pessoas irem em frente. O Godofredo de Bulhões, está aí representado, conquistador de Jerusalém, com seus exércitos. Aqui a tomada, só para vocês terem uma ideia de como que a coisa era, bem aquela coisa dos filmes, né? Você tem que colocar escadas, você tem que botar uns malucos para ir na frente, que esses vão morrer de certeza. E então a turma que tem pecado para ser perdoado já pode ir aí na frente, que é para garantir, né? E aqui a tomada de Antioquia, então. Né? Antioquia também foi uma cidade que eles tomaram. E aqui, então, eles, toda aquela batalha, aquela coisa difícil, eles acabaram tomando. Porque Antioquia é aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? É bem em cima. Jerusalém já é mais aqui embaixo. Então, esses aqui são os reinos que foram formados lá. Então, o reino de Edessa, aqui o de Antioquia, de Trípoli, de Jerusalém, e ali, Cilícia Armênia, né? O desembarque de São Luís no Egito, essa é a última cruzada. Então eles desembarcando, eles vêm de navio aqui, aí eles desembarcam os cruzados. Aqui o Ricardo Coração de Leão, Frederico Barba Roxa e Filipe Augusto, terceira cruzada. Esses reis de Inglaterra e França nunca se entenderam, jamais, certo? Acho que Inglaterra e França só trabalharam junto mesmo foi agora no século XX nas guerras mundiais, porque eles sempre foram inimigos históricos, nunca se entenderam. Aqui a terrível cruzada das crianças, né? Então elas caminhando aqui e as pessoas dando a Deus mesmo, né? Porque sabe lá o que aconteceu com esse monte de jovens aí. Voltaram porque o mar não se abriu. Mas as que foram, essas não voltaram jamais. As que realmente foram, né? As que entraram nos navios. Raimundo Lúlio, está aí, representado. É isso aí. Alguma dúvida em relação às cruzadas? Boa pergunta. A pergunta é por que tinha esse nome. Eu imagino que sim, que é por causa da cruz, né? É interessante. É até interessante para a gente investigar, né? Por que o nome Cruzadas? Não sei também, mas deve ser. Tudo indica que sim. Ok, podemos passar para os valdenses? Agora vamos para um capítulo bem melhor, né? Porque as cruzadas não estão com nada. Vamos falar dos valdenses. Quem foram os valdenses? Os valdenses gostam de falar da primeira reforma. A primeira reforma, na cabeça deles, aconteceu 300 anos da que a gente considera, 300 anos antes daquela que a gente considera a reforma. Eles gostam de falar da primeira reforma e da segunda reforma. E nós temos que entender o contexto do século XII, quando surgem os valdenses. O contexto, evidentemente, é o das cruzadas, é um contexto de turbulência na igreja, cruzadas, tentativas de reforma moral da igreja, como a reforma gregoriana, porque a igreja ia mal, estava mal, inclusive em termos morais. Depois, no Concílio de Latrão, teve que inclusive ser baixada uma ordem para que todos os clérigos utilizassem roupas diferentes das demais pessoas, né? Por quê? Para identificá-los quando eles iam no prostíbulo, quando eles iam na jogatina, nesse tipo de coisa. Então, para que minimizasse isso, então eles tinham que se vestir diferente o tempo inteiro das outras pessoas por ordem do Concílio de Latrão, porque não tinha como controlar a imoralidade que tinha dentro da igreja. Então, um momento bastante ruim. A igreja também estava lidando com heresias. A principal, sempre que se fala nesse período, é a heresia dos cátaros, também conhecidos como albigenses. No sul da França apareceram esses hereges aí. Era uma heresia bem gnóstica, estilo gnóstico, com maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Dois deuses, né? Deus bom e Deus mau. Então, tudo aquilo bem típico dos gnósticos. Apareceu essa heresia, essa seita no sul da França. Inclusive, essa seita foi feita uma cruzada contra ela. Certo? Cruzados foram lá e atacaram o sul da França e mataram simplesmente todo mundo, como os cruzados gostam de fazer, né? Inclusive, eles foram todos queimados vivos, esses albigenses, né?
de uma maneira bem misericordiosa, né? Coisa horrível. E esses albigenses estavam espalhados por uma área no sul da França, entre Toulouse e Lyon. De Lyon até Turim, na Itália, havia um outro grupo. Também uma seita, do ponto de vista da Igreja Católica, só que completamente diferente, que são os valdenses, certo? Então, sul da França, norte da Itália, ali você localiza os valdenses, naquela região dos Alpes. Essa é a única seita, do ponto de vista dos católicos romanos, que sobreviveu, a única seita da Idade Média que sobreviveu até os dias de hoje. Inclusive, existem valdenses até no Uruguai, certo? A Adriana não está aí, mas pela informação que eu tenho, inclusive no Uruguai tem valdenses. Como é que começou esse movimento? Começou com um homem chamado Valdo. Por isso são os valdenses. Esse Valdo era um comerciante, na verdade os comerciantes eram uma nova classe que estava aparecendo nessa época, estava começando a surgir. E ele era então mercador, e ele alega que foi chamado por Deus para se desfazer de tudo, viver uma vida de pobreza e pregar o Evangelho. Então ele foi chamado para ser um pregador. Isso foi em 1170, século XII, 1170, 10 anos antes do nascimento de São Francisco, só para a gente se localizar. Ele começou a pregar utilizando partes memorizadas das Escrituras, que ele memorizava, e aí ele já traduzia para a linguagem do povo. Então ele pregava com essas Escrituras memorizadas e também com textos de pais da igreja memorizados, principalmente Agostinho. Ele tinha muita coisa memorizada e ele pregava para as pessoas. As pessoas começaram a ouvi-lo e muitos começaram a segui-lo. Eles foram chamados, então, no início, hoje a gente conhece como valdenses, mas no início eles foram chamados de homens pobres de Lyon. Homens pobres de Lyon. Conforme o movimento crescia, eles fizeram o que todo movimento fazia quando crescia. Foram pedir autorização do Papa para serem uma ordem dentro da igreja, para poderem trabalhar como um movimento dentro da igreja. E um grupo, então, foi para Roma para falar com o Papa. O Papa era Alexandre III e, normalmente, os papas eram um pouco relutantes em relação a esses grupos. Eles não aprovavam com facilidade. É fácil de entender, né? Porque se facilita, começa a aparecer todo tipo de grupo e aí a igreja perde o controle da situação. Esses grupos acabam ficando tão fortes que eles ficam mais fortes que a própria igreja. Então, havia uma certa preocupação. E aí, era comum, então, pegar esses candidatos e colocá-los sob interrogatório, sob perguntas. Quem eram os homens mais adequados para irem lá fazer essas perguntas? Perguntas doutrinárias. Nós vimos no domingo passado. Tínhamos uma ordem específica, que era uma ordem de homens que se dedicavam ao estudo, se dedicavam a livros. Vocês lembram? Quem eram? Os dominicanos, exatamente. Tanto que os dominicanos acabaram sendo depois os inquisidores, né? A Inquisição vem exatamente isso, de inquirir, de fazer perguntas. E um desses dominicanos, Walter Map, um bispo inglês, foi convocado pelo Papa para investigar esse grupo, fazer perguntas para eles. E aí é interessante a história, ele sentou na frente deles, ele se preparou, ele inclusive tem um relato dele, que ele estava nervoso, porque era a primeira vez que ele ia fazer um trabalho desse para o Papa, de investigação, e aí ele sentou na frente dos representantes dos valdenses, e ele então começou a fazer perguntas. Vocês creem em Deus Pai? Sim, nós cremos. Vocês creem em Deus Filho? Sim, claro, nós cremos. Vocês creem no Espírito Santo? Claro, nós cremos. Vocês creem na Mãe de Cristo? Sim, claro, nós cremos. Aí nisso toda a audiência caiu na gargalhada. Quando eles responderam que sim, que eles criam na Mãe de Cristo. Por quê? Alguém sabe? Por quê? Vocês lembram? Nós já estudamos isso. Qual a resposta que um bom católico daria?
a mãe de Deus, Theotokos. Lembram disso? Porque quando diz mãe de Cristo, você está se ligando, você está com uma nuance de que parece que você é um nestoriano. Então era uma armadilha do Walter Map, na qual os valdenses caíram. Um bom católico teria dito, não, nós cremos na mãe de Deus. Certo? Então vejam como a coisa era suja. E aí eles foram então reprovados. O Papa não se importava nem um pouco se eles queriam ser pobres. Pode ser pobre o que quiser, mas não pode pregar. Então, estavam proibidos de pregar. Eles só poderiam pregar se o arcebispo da região deles permitisse. Mas o arcebispo proibiu. O que aconteceu? Eles pregaram mesmo assim. Sabe por quê? Porque o Valdo chegou, reuniu o povo dele e disse, gente, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Onde é que está isso? Quem é que falou isso? Pela primeira vez? Pedro, lá em Atos capítulo 5, né? Pedro faz essa afirmação e por isso é que o Valdo começou a ser chamado dali para frente de Pedro Valdo, porque o nome dele não era Pedro. É mais ou menos como o Francisco, que nunca se chamou Francisco, né? Então essas coisas malucas. Então Pedro Valdo, ele passou a ser Pedro porque ele usou essa afirmação do Pedro. E aí eles continuaram então pregando mesmo contra a ordem da igreja. E eles pregavam mesmo, tá? Esse é um grupo de pregadores, esses valdenses. O arcebispo então expulsou todos eles. Que erro, né? No que ele expulsou todos eles, eles se espalharam pela Europa. Primeiro estavam todos juntos, aí eles se espalharam. Então, na verdade, foi aquele típico erro estratégico. Ele expulsou todo mundo de Lyon, e aí eles se espalharam pela Europa, pregando como sempre. Bem no início, eles não formaram uma igreja separada. Eles batizavam os filhos na igreja católica, normalmente. Eles participavam da comunhão uma vez por ano, como era a prática naquele tempo, né? Uma vez por ano, tá? Tinha ceia, né? Então eles participavam, né, desses rituais da Igreja Católica, mas eles se reuniam separadamente para estudo bíblico. Lá eles tinham líderes, né? É engraçado porque os pastores ou presbíteros na Igreja Católica eram chamados de padres, né? Até hoje são padres. E aí eles chamavam então esses líderes deles de tios. Eles eram os tios, né? Eram líderes leigos, que eram então líderes dos valdenses. Então eles tinham esses pequenos grupos que se reuniam nas casas, e aí eles foram duramente perseguidos pela igreja, porque apesar deles não terem formado uma outra igreja, eles eram considerados uma igreja dentro da igreja. Uma eclesiola em eclésia. Então eles foram perseguidos. A Igreja Católica fez de tudo para exterminá-los, mas eles se escondiam nos Alpes, no norte da Itália, e no sul da França. Eles se escondiam, eram difíceis de caçar. O que esses indivíduos criam? Primeiro aspecto é a pobreza. Eles valorizavam a pobreza. O Pedro Valdo disse o seguinte: nós decidimos viver pelas palavras do Evangelho, essencialmente as do Sermão do Monte e dos Mandamentos. Isso significa viver em pobreza, sem preocupação com o dia de amanhã. Mas nós também cremos que aqueles que permanecem no mundo fazendo o bem serão salvos. Então eles colocavam aquilo como uma coisa que eles seguiam, porque eles achavam que para eles era bom, mas não colocavam como, nós estamos sendo salvos por isso. Não, tá? Tinham o Sermão do Monte como guia de suas vidas. Isso é a coisa mais marcante dos valdenses. O Sermão do Monte era o guia da vida deles. Eles viviam de acordo com aquilo. Isso fazia com que eles buscassem, então, a pobreza. Eles achavam que isso indicava que eles tinham que ser pobres. Fazia com que eles se opusessem completamente a qualquer forma de violência. E também eles achavam que o Sermão do Monte proibia juramentos, então eles não juravam também. Certo? Em situação alguma. Interessante é uma história, né, de que um homem foi trazido diante do bispo, acusado de ser valdense. Sentou ali, o bispo já com a cara de poucos amigos, e ele é acusado de ser valdense. E aí ele negava
com todas as forças, dizendo que ele não era valdense. E aí ele disse o seguinte: todo mundo aqui sabe que eu não sou, porque eu falo palavrões, minto e bebo, como todo bom católico. Essa é uma história interessante. A história é interessante. Eu acho que ele escapou. Não sei se complicou ou não sei se piorou a situação, mas acho que ele escapou. Os valdenses tinham um apreço enorme pela palavra de Deus. Para eles, a palavra de Deus era a regra de fé e prática. Então começa, gente, a aparecer aqui os primeiros sinais da reforma. A reforma não apareceu do dia para a noite. Não foi um homem que fez a reforma. Não se iludam quanto a isso. Isso é um castelo que vai sendo construído, certo? Cada um dá a sua contribuição, o outro e o cara que vem no final constrói em cima dos que já vieram antes. É assim que funciona. Depois nós vamos falar mais disso, porque hoje é muito legal esse nosso encontro. Hoje é o nosso 5º encontro e é muito bacana porque nós vamos começar a chegar para onde Deus queria levar o seu povo, para perto da palavra. E com esses valdenses isso começou. Começamos a ir para perto da palavra com eles. Eles então, o que eles faziam? Eles traduziam, ensinavam e pregavam a palavra, porque para eles a palavra era tudo. Então eles tinham esse esforço. Outro aspecto. Aí tem uma questão muito interessante sobre eles. Nas perseguições, gente, era muito comum, vinham aqueles agentes do Papa e prendiam os valdenses e aí tomavam as escrituras que eles tinham e jogavam tudo fora, queimavam, né? As traduções que eles tinham nas mãos, era tudo destruído. Então eles começaram a fazer o seguinte: eles fugiam para os Alpes e eles se combinavam entre si de que cada família decoraria um livro da Bíblia. Então cada família era encarregada, a família como um todo era encarregada, diante dos outros, de decorar um livro das Escrituras. Certo? Vinham, eles eram atacados e coisa, perdiam qualquer coisa que eles tinham escrito, aí eles se reuniam novamente e escreviam de novo, baseado no que cada família tinha para dizer. Isso é uma coisa impressionante. E como é que aconteceu os salmos? Não sei. Tinha que pegar uma família grande, né? Para os salmos, eu acho que tinha que ser uma família grande. Então é realmente impressionante o que esses indivíduos faziam pelo amor que eles tinham à palavra de Deus. Outro aspecto é a pregação leiga. Esse era um povo que pregava. Eles criam que todo cristão tem que conhecer a palavra de Deus. E se ele conhece a palavra de Deus, ele é capaz de pregá-la. Então todos eles pregavam, né? Todos eles tinham condições e eram capazes de pregar. Então era um movimento difícil de você controlar. Nessa época, os padres não sabiam nada da palavra. Era um desastre, né? Os padres era assim era um momento da igreja o pior possível, esse período que antecede a chegada da reforma. E esses indivíduos conheciam a palavra como ninguém. Então eles impressionavam as pessoas e eles pregavam por todo canto e a igreja oficial não tinha com o que responder. Também eles rejeitavam o sistema sacramental da igreja oficial, né? O material aí que o João entregou para vocês vai falar desse sistema sacramental. Depois nós vamos chegar nisso aí. Eles rejeitavam, para eles só tinha 2 sacramentos. Mais ou menos a ideia deles era como a dos reformadores. Você tem a ceia do Senhor e o batismo como as únicas determinações do nosso Senhor em termos de sacramentos. Quanto à igreja, os valdenses rejeitavam o que eles chamavam de constantinianismo. Eles diziam que a igreja oficial é a cara do Constantino, não tem nada a ver com o Novo Testamento, né? Dentro daquela ideia de que a igreja romana nada mais é do que um fantasma do Império Romano, né? Com toda a sua pompa, a sua hierarquia, os seus jogos de poder, né? O que tem aquilo ali a ver com o Novo Testamento? Nada. E os valdenses perceberam isso perfeitamente. Para eles aquilo tinha tudo a ver com Constantino, o imperador. Nada com o Novo Testamento, nada com Jesus Cristo. Quando chegou a reforma, gente, para encerrar essa parte dos valdenses, quando chegou a reforma, os reformadores de Genebra, Calvino e companhia, uma equipe foi lá falar com os valdenses lá no norte da Itália.
foram procurar eles. Inclusive o Guilherme Farrell, depois nós vamos ver quem é ele, alguns sabem, o Guilherme Farrell foi lá, junto com uma comitiva, conversar com eles, e ali então os valdenses se integraram à reforma. Segunda reforma do ponto de vista deles, né? Então esses aí são precursores da reforma. Aí nós temos a estátua do Pedro Valdo. Depois eu vou falar dessa estátua aí, porque ali vocês veem que tem uma outra estátua, né? Depois eu vou falar onde é que é isso aí, certo? Vou falar mais pra frente. Alguma dúvida ali em relação aos valdenses? Claro que aqui a gente passa bem rápido, né? Mas aqui, gente, começam alguns elementos. É claro que vai ter que vir mais coisa, é claro que vai ter que vir justificação pela fé somente, mas algumas coisas já começam a aparecer. Palavra de Deus comunica a regra de fé e prática, né? Tudo isso aí é novo, tudo isso aí não existia, né, ao redor das pessoas. Teologia escolástica e Tomás de Aquino. Aí uma pergunta para vocês aí. Quem souber responder não precisa mais vir. Está dispensado. A pergunta, famosa pergunta: quantos anjos podem dançar na ponta de uma agulha? Não sabemos se essa pergunta realmente foi tratada pelos teólogos escolásticos, mas poderia perfeitamente ser. Porque o escolasticismo ele tem essa característica de propor perguntas assim, às vezes meio absurdas, né? Vamos tentar entender um pouco o que é a teologia escolástica. Teologia escolástica nada mais é do que a forma como a teologia era feita na Idade Média. Era uma técnica, uma maneira de se fazer teologia. Não foi sempre assim, isso aí foi uma invenção da Idade Média, fazer teologia dessa maneira. A teologia escolástica ela sempre se preocupa em ligar o seu estudo a uma filosofia. Então sempre há uma ligação forte da teologia com a filosofia. Historicamente, a filosofia grega mais próxima do cristianismo era a filosofia de Platão. Porque ela era mais mística, ela tinha elementos mais assim, próximos, vamos dizer assim, do cristianismo. Já um outro filósofo era bastante desconhecido no início da igreja, ninguém conhecia. Na verdade, ele acabou sendo conhecido muito por meio dos intelectuais muçulmanos, que tinham absorvido ele antes, que era o Aristóteles. E o Aristóteles aos poucos foi ganhando importância, e ele acabou então dando a principal base filosófica para a teologia nesse período. E ele é então importante para a teologia escolástica, a filosofia aristotélica. Para muita gente isso é muito estranho, porque Aristóteles nada tem a ver com a fé cristã. Ele tem uma série de pensamentos que não condizem com a fé cristã. Ele enfatizava, por exemplo, a eternidade do mundo, a mortalidade da alma, e ele não gostava nem um pouco da ideia de providência. Entretanto, os teólogos acharam que esse Aristóteles, a filosofia dele dava uma base para você sistematizar a teologia. Base essa que a Bíblia não dá, porque a Bíblia não trata de sistematização da teologia. A Bíblia não é sistemática. Nós sabemos disso. Ela não é dividida em capítulos por assunto, por subassunto. Não. Todos os conceitos estão misturados. E eles tinham essa preocupação com sistematização da teologia. Inclusive, já falamos várias vezes aqui, até a gente estava comentando sobre o livro O Nome da Rosa, e tem um filme, né? A gente estava falando que o filme, de repente, não é muito adequado para se assistir, por cenas ali que não são adequadas para cristãos. É um filme bastante antigo, mas a história do livro, principalmente, gira em torno de um monge que trabalhava o tempo inteiro para tentar se ver livre do segundo livro de Aristóteles. Era um livro que ele queria dar fim, ele queria que desaparecesse do meio da igreja. Certo? Então é interessante ali toda a ideia do Humberto Eco, lá o autor do livro O Nome da Rosa, de ter esse monge trabalhando para tentar impedir a filosofia aristotélica de invadir a teologia. Mas realmente ela invadiu, e toda a teologia escolástica ela é baseada na filosofia do Aristóteles. E
ela tem uma metodologia própria, que é mais fácil da gente entender, que é o método dialético. Vejam bem, gente, Aristóteles ele é muito mais científico do que o Platão. Para o Aristóteles ele tem que enxergar mais as coisas, tem que pôr a mão. As coisas têm que ser mais fatos. O Platão é mais místico. Isso foi importante não só para a teologia, mas foi importante para o surgimento das universidades. No início, todo o estudo de qualquer assunto, ele era muito pessoal. O indivíduo sempre estava envolvido naquilo que ele estudava. Com a filosofia aristotélica, começa a haver um desprendimento. Eu não tenho nada a ver com o que eu estou estudando. Eu estou estudando os fatos. A minha pessoa, não interfere em nada. Eu só vou analisar os fatos como eles são. Isso, até hoje, é verdade nas universidades. Certo? As universidades surgiram dentro da teologia escolástica. Esse é o tempo em que surgem as universidades. Exatamente nessa época. Né? Não é à toa que você pega uma tese de doutorado e é aquela chatice. Ninguém consegue ler. De tão chato que é. Por quê? Porque é uma coisa morta, sem vida. Não há envolvimento nenhum da pessoa. Isso vem lá do Aristóteles. Isso vem do escolasticismo. Certo? A origem toda está aqui. A origem é, por incrível que pareça, é a teologia. A teologia de um determinado período. O método nessa época era o método dialético. Como é que é? Não é difícil de entender, não. Método dialético. Todos os trabalhos científicos naquele tempo, todos os trabalhos teológicos tinham que ser feitos por esse método. Ele é simples. Não de fazer, ele é simples de entender. Você propõe uma pergunta, por isso até nós começamos ali com uma pergunta, então sempre o tema começa com uma pergunta, e aí são colocadas duas respostas contraditórias. Dois argumentos, um a favor, outro contra, ou numa direção, o outro na outra direção. E aí são alistadas opiniões de expoentes, de autoridades, para cada um dos pontos. Então, por exemplo, você podia escrever, usando o método dialético, você podia escrever, começando com a seguinte pergunta: o mundo é eterno? E aí, para dizer que o mundo é eterno, você pega Aristóteles. Para dizer que o mundo não é eterno, você pega a Bíblia. E aí você alista todas as opiniões a favor de Aristóteles e todas as opiniões a favor da Bíblia. E aí você faz uma conclusão. Era assim que todos os trabalhos eram feitos nessa época. Se você fosse um aluno de uma universidade, você ia ter que se esperava que você fizesse o teu trabalho lá da tua faculdade, tinha que ser feito nesse modelo, usando esse método dialético. Certo? Vamos falar de alguns teólogos escolásticos. Primeiro, Anselmo. Anselmo foi bispo da Cantuária, na Inglaterra, mas ele era italiano. E o Anselmo ele tem umas contribuições bem importantes na teologia. Tá? Esse sujeito aí é importante para a teologia. Ele escreveu um livro chamado Proslogium. Nesse Proslogium ele começa por essa ideia: creio para poder entender. Então eu parto da fé. Primeiro eu creio, porque eu creio nas verdades da palavra ou nas verdades da igreja, e dali para frente eu uso a razão para entender melhor aquelas verdades. Né? Não jamais para questioná-las, mas para aprofundá-las, certo? Ele é o criador. Ele é criador não, porque já existiam essas ideias, mas ele é o primeiro a apresentar com mais clareza os argumentos cosmológicos da existência de Deus. Sempre partem da criatura para o Criador. Então, um exemplo, não é difícil de entender não. São vários argumentos. Né? O Tomás de Aquino depois vai fazer isso de novo, com mais capacidade, porque o Tomás de Aquino realmente é um expoente. É um intelectual, é o maior dessa época. É o maior da teologia escolástica, por isso que a gente está citando ele ali separado. Então, Tomás de Aquino, ele é posterior ao Anselmo, bem posterior, ele faz isso de novo. Mas o Anselmo, por exemplo, colocou, só para vocês terem uma ideia de como que a coisa funciona, o argumento cosmológico é assim. Por exemplo, você vê que, olhando para as criaturas e olhando para a criação, você vê que existe uma certa ordem, uma certa organização, parece que há um certo projeto de como as coisas são colocadas. Certo? Aí o argumento é o seguinte: se há um projeto, há um projetista. E o projetista é Deus.
Um outro argumento é o argumento da causa e consequência. Todas as coisas têm uma causa. Tudo que acontece ou tudo que existe teve uma causa. E o que veio antes disso também teve uma causa. Então, deve haver uma causa inicial. Você vai, de causa em causa até chegar numa causa inicial. Essa causa inicial é Deus. Então, esse tipo de argumento, esse tipo de raciocínio, o Anselmo fez nesse proslogium. E um outro livro importantíssimo do Anselmo, que tem doutrinas que a gente crê hoje, que são importantes, é um livro chamado Cur Deus Homo. Cur Deus Homo, que significa por que o Deus homem. Por que o Deus homem? E aí ele trata da expiação. Ele trata do porquê de Cristo ser Deus e homem ao mesmo tempo. Qual a necessidade disso? E lá ele então estabelece toda a doutrina de que a morte de Cristo é substitutiva em nosso lugar para pagar uma dívida para com Deus, uma dívida de pecado que nós temos para com Deus. Gente, havia muitos outros pensamentos nessa época, né? Um comum era acreditar na expiação como um pagamento de uma dívida para Satanás. Então você pagava para Satanás. Esse era um outro pensamento da época. E o Anselmo não, o Anselmo estabeleceu que não, é uma dívida para com Deus. Só que tem um problema. O homem então precisa pagar porque ele é o devedor e ele é o pecador. Só que só Deus é santo, puro, sem pecado e é infinito, a dívida é infinita. Porque foi feita contra um Deus infinito, o pecado foi contra um Deus infinito. Então, o que acontece? O homem tem obrigação, mas não tem habilidade. Deus tem habilidade, mas não tem obrigação. Então, precisava haver a figura do Deus homem, que fosse ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, o único capaz de pagar a dívida. Porque daí nele está a obrigação e nele está a habilidade. Certo? É mais ou menos isso, né? Claro que é muito mais elaborado, aqui eu estou dando um resuminho para vocês, né? Mas o Anselmo sempre creio para poder entender. Num outro lugar, na França, que isso aqui é na Inglaterra, na França, em Paris, um sujeito chamado Abelardo, uma figura única também na história da igreja, um indivíduo enigmático, um indivíduo brilhante, um sujeito que era um superastro, simplesmente um superastro no seu tempo. Todo mundo conhecia Pedro Abelardo. O Abelardo, ele era considerado o debatedor invencível. Ele vencia qualquer pessoa em qualquer assunto num debate. Hoje, para nós, isso aí é uma coisa assim que não apela muito, né? Na época, ele era simplesmente uma superestrela, esse Pedro Abelardo. Vinha gente de todos os lugares para ver o Abelardo em ação. Esse Abelardo, a história dele, talvez alguns conheçam, é uma história meio triste, depois nós vamos falar disso, bastante triste. Mas ele veio com um outro conceito, diferente do Anselmo. Ele veio com a seguinte ideia: eu preciso entender para que eu possa crer. Já é um conceito bem mais dos nossos dias, né? Ele disse, ele duvidava, ele disse assim, ele disse que duvidando é que se faz as questões certas e respondendo-as é que se chega à fé. Isso é alguma coisa bastante impressionante para se dizer em 1122, certo? E bastante arriscado também. Você falar uma coisa dessa em 1122, você está pedindo para ser queimado numa fogueirinha, certo? É isso aí que você está querendo. E esse tipo de abordagem certamente o colocava em apuros. A vida de Abelardo é uma vida cheia de agruras. Ele escreveu uma autobiografia. Para vocês terem uma ideia, o título da autobiografia dele é História de Calamidades. E a vida dele já começa com uma calamidade, porque ele era um professor. Na verdade, pode-se dizer que ele é quase que um criador, um fortalecedor da Universidade de Paris, que se tornou uma das principais universidades desde o início. E vinha gente estudar com Abelardo de tudo que era canto.
E uma das alunas de Abelardo chamava-se Heloísa, era a sobrinha do cônego da Catedral de Paris, um sujeito poderoso, tal de Fulbert, e ele acabou tendo um caso amoroso com essa Heloísa, que era aluna dele, e ela acabou engravidando, e aí o Fulbert, quando soube, eles acabaram se casando em secreto para dar legitimidade para o filho e coisa, né? Mas o Fulbert não quis saber. Contratou uns capangas, os capangas invadiram a casa do Abelardo e castraram o Abelardo. Certo? Só isso. Então já começa com calamidades a história da vida dele. Essa aí foi só a primeira calamidade. Certo? O principal livro do Abelardo é Sic et Non. Sim e não. E ele é um livro no estilo dialético, com um monte de perguntas. Lembram do estilo dialético? Um monte de perguntas, e ele coloca gente defendendo uma posição, gente defendendo a outra posição, e ele não conclui muito. Ele deixa tudo meio nebuloso, né? Bem no estilo dele. Hoje isso aí é uma coisa moderna para se fazer, né? Você não conclui, você deixa assim, aberto e tal. No tempo dele, isso aí gerava confusão. Ele continuou a vida inteira jurando ser fiel à Bíblia e à Igreja, escrevia sempre, se correspondia sempre com a Heloísa. A Heloísa se tornou freira, ele se tornou monge, né? É uma história assim de amor platônico, os dois sempre apaixonados um pelo outro, sempre se correspondiam, e ele jurou para a Heloísa que ele era sempre fiel às Escrituras, apesar de parecer que não, muitas vezes, né? Ele, inclusive, escreveu numa das cartas: eu jamais serei um filósofo se isso significar falar contra São Paulo. Eu jamais serei um aristoteliano se isso for separar-me de Cristo. Então, isso ele falou para Heloísa, garantindo para ela que ele permanecia firme. Só que, na verdade, parecia que ele fazia sempre o contrário, que ele, na verdade, atacava, assim, o ensino de Paulo e que ele era um aristoteliano ferrenho, sim. Acabou morrendo sozinho e sem amigos em um mosteiro em Cluny, em 1142. O próximo, Pedro Lombardo. Esse cara escreveu os 4 livros das sentenças. Então é muito comum esses livros de sentenças na Idade Média, porque é exatamente isso que os caras fazem nos livros. Por causa do método dialético, eles copiam sentenças, citações, frases de outros autores, um monte de cópias de frases de outros autores. O que o Pedro Lombardo fez foi escrever esses 4 livros das sentenças, que eram essas frases colocadas de uma maneira, frases dos pais da igreja, frases de tudo, filósofos, frases de tudo que é fonte, colocadas de uma maneira sistemática. Certo? Por capítulos. Assunto tal. Agora, né? Na verdade, esse livro, 4 livros das sentenças, é o livro de teologia da Idade Média. Para você ser um teólogo na Idade Média, você precisava dominar esse livro aqui, né? O Alistair McGrath disse que esse é um dos livros mais chatos de se ler que já foi escrito. Pode até ser, mas que era o livro de teologia que todos tinham que conhecer, era. O Calvino cita o Pedro Lombardo umas 100 vezes, mais ou menos. Mas jamais favoravelmente como ele fazia com Agostinho, né? Ele não era tão bonzinho com esse Lombardo, não. Uma frase do Calvino que tem referência ao Pedro Lombardo. Quando Agostinho clareia algum ponto, Lombardo trata de obscurecê-lo. E se há algo minimamente contaminado em Agostinho, e o Agostinho tinha bastante coisa contaminada, e o Calvino sabia disso, então ele fala, e se há algo minimamente contaminado em Agostinho, Lombardo o corrompe completamente. Então, não é muito amigável, né, a maneira como ele coloca. Vamos falar do próximo. Tomás de Aquino. Vejam que ele é posterior, né? Ele vem bem depois, mas ele é o grande expoente da teologia escolástica e, sem sombra de dúvida, o principal teólogo católico romano de todos os tempos. Certo? Ainda hoje é. Quando nós falamos sobre os séculos de destaque de cada um dos grandes ramos do cristianismo, nós falamos que o século IV é o século principal para a Igreja Ortodoxa Oriental. Nós falamos que para o protestantismo é o século XVI. E nós falamos que para o catolicismo romano é o século XIII.
Não por causa do século em si, mas por causa de quem viveu nele. Certo? Tomás de Aquino. Quando menino, ele era apelidado pelos colegas de o boi mudo. O boi mudo. Porque ele era um menino muito... Sabe como é que é gurizada no colégio, né? Então eles não perdoam, né? E aí ele parece que ele era muito grande e ele era sempre quieto, nunca falava nada. Nessa época, né? Então ele era o boi mudo. Hoje ele é conhecido como Dr. Angélicos, título que ele recebeu na Igreja Católica, o principal teólogo do catolicismo. O principal livro dele é esse aí, Summa Theologiae, que quer dizer sumário da teologia, certo? Então é um resumo, sumário aí, um resumo da teologia. Na verdade, se você pega hoje esse livro, vai numa biblioteca e você vai ver, ele é em diversos volumes, certo? Esse sumário, não sei que raio de sumário é esse. Ele disse que esse livro ele escreveu para iniciantes em teologia, certo? Então são diversos volumes, nas versões modernas hoje são mais de 4.000 páginas, certo? Mas é para iniciantes em teologia. Então, tá, Moisés? Para tu fazer um cursinho aí, né? Na verdade são 512 questões, sempre usando, né, o método dialético, certo? E ele vai trabalhando aquilo com extrema sistematização, né? Falou em teologia sistemática, falou em Tomás de Aquino. Um indivíduo extremamente capaz. Essa aí é a grande obra dele. Ele completou essa obra em 1272. Quem lê a Suma vê um exemplo de teologia escolástica. Ela é totalmente impessoal e monótona, certo? Porque é assim o estilo, né? Lembra lá da tese de doutorado? É aquela chatice ali. Depois, quando a gente vai ver Lutero e Calvino, é completamente diferente. Você lê um Lutero, aquilo é uma coisa viva, chega a pulsar na tua mão. É totalmente diferente. É uma quebra com essa teologia aí, certo? É a vida ali. Isso aqui não tem vida nenhuma. É uma coisa morta. Então a teologia escolástica sempre tem essa característica de uma coisa meio morta. O Lutero dizia que só a experiência faz o teólogo. Para ele, você tem que viver para ser teólogo. Depois nós vamos falar do Lutero. Estamos chegando, né? Domingo que vem nós vamos falar do Lutero. O Lutero alegava que a teologia de Tomás de Aquino era desprovida de vida. Ele admirava a vida cristã do Tomás. Não gostava da teologia, mas admirava o homem Tomás de Aquino. Lutero era professor, né? Você tem que lembrar disso. Ele era professor. Então, para os alunos dele, ele contava que toda vez que o Tomás de Aquino era elogiado, e ele era sempre elogiado, porque ele era simplesmente um gênio, ele fazia o sinal da cruz debaixo da batina por causa do pecado do orgulho. O Lutero sempre contava essa história. E ele contou pelo menos 5 vezes, ele contou uma história nos livros, em que ele escreve, o Lutero, em que ele dizia que Deus apareceu para Tomás. Isso é uma história, né? Deus apareceu para Tomás e disse para o Tomás o seguinte: escreveste bem sobre mim. Que recompensa gostarias de ganhar? E a resposta do Tomás: somente tu mesmo, Senhor. Então esse aspecto do amor de Tomás de Aquino com Deus, que é isso aí Lutero admirava. Para Lutero, Tomás é um exemplo de como um grande homem pode estar completamente enganado no que ele pensa. Né? É assim que Lutero via Tomás de Aquino. Em 6 de dezembro de 1272, o Tomás simplesmente parou de escrever a Suma. Ele não terminou a Suma. Questionado, ele tinha escrito já inúmeros livros. E ele não tinha 50 anos de idade ainda. E ele estava parando de escrever a Suma, sem terminá-la. Aí, claro, as pessoas em volta dele perguntaram para ele: mas por que você vai parar de escrever? Você tem que continuar, você é obrigado a continuar. Aí ele disse que ele não podia continuar porque ele sentia que tudo que ele tinha escrito era palha. Como eu disse, Tomás é o principal teólogo do catolicismo romano e é admirado também por alguns protestantes, como John Gerstner, como o R.C. Sproul. Eles admiram também o Tomás de Aquino, apesar de evidentemente não concordar com ele em tudo. O Lutero admirava ele, como já falei, como cristão, mas não como teólogo, e o Calvino praticamente ignorou Tomás. O Francis Schaeffer atacou, fez duras críticas ao pensamento de Tomás de Aquino.
O que dizer, para a gente encerrar esse período e irmos para o nosso lanche, o que dizer do escolasticismo? O que tem de bom? Trouxe coisas boas e coisas ruins, como sempre. O que tem de bom? Bom é a centralidade que ele deu à teologia. Nessa época, uma universidade, certamente, ela teria o departamento de teologia bem no centro da universidade. Todos os outros departamentos são secundários, são de segunda linha. O principal é a teologia. A teologia é a coisa mais importante que existe. Isso o escolasticismo enfatizou bem. O que isso fez? Fez com que os maiores gênios que havia naquele tempo, todos eles fossem teólogos. Certo? Levou eles para a teologia. Isso, evidentemente, impulsionou a teologia. O problema é que a teologia se distanciou das pessoas. O professor Calhoun diz que é uma grande época, essa época aqui, na teologia, mas é uma época muito fraca na pregação. Não existem pregadores. Isso faz com que o que os teólogos estudam não chegue às pessoas. Isso é sempre um problema na igreja. Não adianta nada você ficar lá com uma coisa árida e que acaba não chegando nas pessoas. Então esse foi certamente um problema. É uma coisa que fica longe do homem comum. Um pensador do fim da Idade Média comparou os escolásticos com médicos que depois de estudarem a medicina e se prepararem e estarem prontos para curar as pessoas, eles então se sentam e ficam conversando enquanto as pessoas morrem de peste negra. Certo? Era assim que ele via os teólogos escolásticos. Um aspecto interessante, já que no início eu pus aquela pergunta de quantos anjos podem dançar na ponta de uma agulha, esse aí a gente não sabe se houve esse debate, mas um debate que houve, para vocês terem uma ideia, da aridez e da perda de tempo que às vezes o escolasticismo tinha, é um debate que ocorreu numa universidade da Bélgica, em 1493, já bem depois disso aqui, em que a pergunta, método dialético, sempre começa com uma pergunta, a pergunta era a seguinte: 4 orações de 5 minutos, tá? Valdir, depois para você pensar aí, depois do intervalo o Valdir vai nos dar a resposta. 4 orações, no método dialético, tá? Então você pergunta aí para o Newton, para o Moisés, o que eles acham, daí você escreve, né? Depois você traz uma conclusão. A pergunta é a seguinte: 4 orações de 5 minutos em 4 dias consecutivos tem mais chance ou menos chance de ser respondido do que uma oração de 20 minutos? Isso gerou um debate longo, certo? Entre grandes teólogos ali daquela universidade, tentando responder essa pergunta tão relevante, importante, né? Por isso que aquela pergunta do início dos anjos dançando na ponta da agulha não é tão impossível de ter sido debatida nesse tempo, tá? Vamos falar agora de igreja e Estado. Esse é um período em que aconteceram muitas turbulências na igreja. É o período que nós vamos falar agora nessa segunda parte. Fala de toda uma crise na igreja única no Ocidente. E o Dr. Lloyd Jones, quando ele fez essa palestra aqui, que eu tenho esse livrinho, tem também naquele livro maior, Discernindo os Tempos, tem essa mesma palestra dele, rememorando a reforma. E aqui ele fala que os nossos dias são dias extremamente parecidos com os dias que antecederam a reforma. Então prestem atenção nisso, né? Elementos dessa época, em termos de crise na igreja, crise doutrinária, aumento de ritualismo, todo esse tipo de coisa está voltando para a igreja, crise moral, inclusive, dentro da igreja, crentes fracos, tudo isso aí são características que antecederam aquele período da reforma e que nós vamos estar tratando aqui. Então prestem atenção com isso em mente, naquilo que a gente vai estudar daqui para frente. Vamos falar de igreja e Estado. Igreja e Estado foi um problema sério nesse período, porque a grande questão aí era a questão da autoridade. Quem é que tem autoridade? Essa questão importunou toda a Idade Média. Porque havia basicamente 2 visões. Uma visão que colocava Deus acima de tudo, depois o Papa, depois o rei e depois o povo. Essa visão os papas gostavam bastante. A outra visão, e os reis nem um pouco, a outra visão era
Deus em cima, depois o rei, depois o papa e depois o povo. O povo sempre está na pior, né? A única coisa que não muda é a posição de Deus, que por motivos óbvios, e a posição do povo, que é sempre lá embaixo, na pior condição possível, né? Tanto faz se é o papa ou se é o rei que estão em cima do povo, o povo está sempre mal. Essa posição, segunda, os papas abominavam e os reis gostavam bastante. Então essa questão da autoridade sempre permeou a Idade Média e gerou uma série de crises que nós vamos começar a tratar agora. O professor Calhoun ilustra esse problema com um fato real da história, que é a história de Thomas Becket. Thomas Becket. Esse Thomas Becket foi arcebispo de Cantuária. Vocês já viram que esse arcebispo de Cantuária aparece muito, né? É sempre a principal função eclesiástica da Inglaterra. Ainda hoje é. Só que hoje na igreja anglicana, naquele período na igreja católica, romana, certo? Esse Thomas Becket, ele era chanceler do rei Henrique II da Inglaterra. Chanceler era um primeiro-ministro, um braço direito, vamos dizer assim, do rei. Muito amigo do rei, o Thomas Becket, tanto que o rei colocou ele nessa posição. Ele era então o chanceler. Ele ficou durante 8 anos exercendo essa função, muito competente, o Thomas Becket. E ele eu sempre coloco as datas ali, eu não coloquei, né? O Thomas Becket nasceu em 1120 e morreu em 1170. O Henrique II tinha então o Thomas Becket como seu braço direito, só que havia uma outra função mais importante do que essa, lá na Inglaterra, mais importante do que a de braço direito do rei, que era a de arcebispo da Cantuária. E esse cargo ficou vago. E aí os reis sempre procuravam colocar nesses cargos, mesmo que sejam cargos da igreja, eles procuravam colocar gente deles. Que é o problema da investidura leiga, que sempre incomodava os papas. Só que os reis, eles faziam questão, eles achavam que se era para eles terem domínio sobre o povo, eles precisavam controlar essas funções. De bispos e arcebispos, especialmente. E aí a ideia do Henrique II foi colocar o Thomas Becket, tirar ele de braço direito ali, e colocar ele como arcebispo de Cantuária. Só que ele não era nem ordenado, ele não era nem um padre. Então, rapidamente, se providenciou ali, de alguma maneira, que ele fosse ordenado, e se colocou o Thomas Becket nessa posição. E o rei Henrique II ficou bastante feliz com isso, porque tinha um homem da sua confiança ali. O problema é que Thomas Becket mudou. Parece que quando ele foi investido daquele cargo dentro da igreja, ele entendeu que aquilo era uma responsabilidade dele, importante. Ele era um homem de assumir realmente as responsabilidades. E aí ele, então, parou de fazer o jogo do rei e chegou ao ponto de ir para Roma, entregar o cargo para recebê-lo de volta do Papa. Isso evidentemente, então ele foi a Roma, entregou o cargo de arcebispo, e o Papa deu para ele de volta, dessa vez com legitimidade. E isso gerou, então, havia ali um conflito entre Henrique II e o Papa. Como sempre havia entre os reis e o Papa, nesse período. E aí o Henrique II, então, ficou frustrado, porque ele se sentia traído pelo que o Becket fez. O que acabou acontecendo, nessa mudança de lealdade do Becket para com o rei, depois para com o Papa, 8 anos ele serviu o rei fielmente e depois mais 8 anos ele serviu o Papa fielmente. Isso incomodou o rei Henrique II e um dia o rei Henrique II disse na corte, ele chegou e exclamou o seguinte: eu queria que alguém desse um fim nesse bispo encrenqueiro. Essa foi a frase dele. Reis têm que tomar cuidado com o que dizem, mesmo que seja só uma força de expressão, porque ele disse isso e 4 dos cavaleiros dele saíram e foram até a catedral da Cantuária, invadiram a catedral. Tem uma história bonita em cima disso aí, né? Que primeiro queriam esconder o Thomas Becket, porque ele foi avisado que vinham matar ele e tal, e aí ele então corajosamente disse que ninguém pode fechar as portas da igreja do Senhor. Então ele mandou abrir. Então tem toda uma história bonita aí de coragem, de honra, né? E os 4 cavaleiros, então, do rei Henrique II entraram e invadiram a catedral e o mataram lá dentro da catedral. Né? Tem até uma peça famosa na literatura inglesa,
que é Morte na Catedral, que conta essa história do Thomas Becket. Isso então em 1170 foi quando ele foi morto ali, aos 50 anos. O rei Henrique II passou dias de tristeza e arrependimento pela morte do Thomas Becket. Ninguém sabe até hoje se esse arrependimento foi genuíno ou foi fingido. Só que aí, nessa situação toda, a gente vê a luta entre igreja e Estado. Porque em 3 anos, o Thomas Becket foi, primeiro, exaltado pelo Papa como um verdadeiro herói do cristianismo, e em 3 anos ele foi canonizado, um recorde. Certo? Por quê? Faz parte do jogo. Né? Jogar o povo contra o rei. O rei que é meu inimigo, eu o Papa. O rei é meu inimigo, eu jogo o povo contra o rei. Né? E o rei tenta jogar o povo contra o Papa. Então é sempre esse problema assim, isso aí é o que a gente sempre vê acontecendo. Nesse caso aí, havia o problema da investidura leiga. E também os reis gostavam muito, é um outro aspecto, os reis gostavam muito de colocar alguém deles controlando a igreja, por causa da taxação do clero, cobrar impostos do clero. O Papa sempre trabalha para que o clero jamais seja taxado, as coisas da igreja não podem pagar impostos. Só que os reis querem cobrar impostos. Então tem esse jogo. Se eu ponho um homem meu, eu forço para que, se eu, o Papa, ponho um homem meu, eu forço para que não haja cobrança de impostos. Se eu, o rei, ponho um homem meu, eu garanto que a igreja vai pagar impostos. A igreja é rica. Então é sempre interessante, quando o rei precisa de dinheiro, cobrar impostos do clero. Esse também sempre foi um problema. Por que o Henrique tinha que demonstrar tristeza e arrependimento? Nós não sabemos se foi genuíno ou não. Ele tinha sido amigo, grande amigo do Thomas Becket. Então não sabemos, pode até ter sido genuíno. Mas ele corria o risco de ser excomungado pelo Papa. Certo? E aí ele e a família real ficariam privados de todos os meios da salvação que vocês vão ler aí no sistema sacramental. O sistema sacramental é a garantia de que a igreja dá de que você vai ser salvo. Quem te salva, na verdade, é a igreja. Se a igreja trancar a porta para ti, você não tem como ser salvo. Então a excomunhão era terrível, era um castigo terrível. E um pior ainda, que a igreja tinha, a arma mais poderosa da igreja, chamava-se interdito. O interdito. O interdito era terrível. O Papa, ou um bispo, podia interditar toda uma região. Declarar que a igreja daquela região não administraria nenhum sacramento, enquanto aquela região estivesse sob o interdito. E às vezes era um país, porque o Papa podia fazer isso em países inteiros, em reinos inteiros. E o bispo podia fazer em regiões, certo? E isso era terrível, porque se nessa situação do Thomas Becket que nós vimos, se o Papa lança um interdito contra a Inglaterra, o povo da Inglaterra inteira se rebela contra o rei. Essa é uma arma poderosíssima. Por quê? Porque ninguém mais é salvo, gente. Vai todo mundo para o inferno por causa da atitude do rei. Não existe mais o sistema sacramental, as igrejas estão fechadas. Não há mais batismo, não há mais comunhão, os casamentos não existem. Tudo fica suspenso. Né? Não existe a extrema-unção. Então a pessoa está morrendo, não vai ter o sacramento ali. Então o risco que ela corre é enorme. O povo fica furioso e acaba se revoltando contra o rei. Então, com isso, os papas conseguiam produzir rebeliões onde eles queriam. E isso fazia com que eles tivessem poder nas mãos. Certo? O uso do interdito era comum na Idade Média. E aconteciam algumas coisas que eram absurdas. Como uma vez, por exemplo, em que um bispo de uma determinada região interditou toda uma região porque as pessoas que moravam ali se recusaram a garantir a exclusividade do fornecimento de cerveja na região para um mosteiro que ficava ali. O mosteiro queria ser o único fornecedor de cerveja daquela região. E o povo queria abrir cervejarias concorrentes e tal, coisa desse tipo. E aí o bispo, então, lançou um interdito em cima daquelas pessoas para forçar elas a aceitarem a exclusividade de produção da cerveja daquele mosteiro. Certo? É mais ou menos estilo Ambev, né? Não sei se era o caso. É uma Ambev primitiva.
Então, coisas absurdas, sabe? Se usava para essas barbaridades assim, que não tem sentido nenhum, né? Mas era o tipo da coisa que funcionava. Funcionava. Se você crê que a salvação vem por meio dos sacramentos, e os sacramentos são cortados, então a salvação é cortada. Vamos falar de uma outra luta, alguns anos depois. Esse é um episódio interessante da história da igreja. E essa ruína da igreja organizada, nós temos que agradecer a Deus por tudo que aconteceu aí. Porque isso abre as portas para a reforma, né? Porque as pessoas percebem que a igreja é uma piada, né? Isso faz com que as pessoas comecem a aceitar a possibilidade de que essa igreja esteja totalmente errada, certo? Então isso foi usado nas mãos de Deus para produzir a reforma, levantar reformadores. Então nós vamos falar de uma outra luta, nós vamos falar de um Papa Bonifácio VIII. Era um homem velho já, 80 anos de idade, quando ele se tornou Papa, em 1294. Alguém disse que esse Papa Bonifácio VIII, apareceu como uma raposa, viveu como um rei e morreu como um cão. A luta de Bonifácio foi com Filipe IV da França, o rei da França. Os problemas de sempre, tá? Taxação do clero, tradicional, era um problema sempre. Investidura leiga, colocar pessoas que não são ordenadas, que não são da igreja, em funções eclesiásticas. E aí houve toda uma discussão entre eles. E o que acirrou de vez foi uma bula papal, uma carta do Papa, uma publicação do Papa, em que ele, chamada essa bula papal de Unum Sanctum Ecclesiam, uma igreja santa. Nessa bula, o Bonifácio, ele afirma a supremacia da igreja sobre os reis, dentro daquele modelo que a gente colocou lá no início. Então a igreja está sobre os reis, e ele alegou que o poder secular, quando o poder secular erra, o poder supremo, o Papa, tem o direito de corrigir e mandar fazer diferente. É isso que ele põe lá naquela bula, certo? E que quando o poder supremo, que é o Papa, erra, só Deus pode corrigir. Bem bolado, né? Bem bolado. Esse sujeito provavelmente nem acredita em Deus, né? Mas tudo é um jogo político, certo? E ele então lançou essa bula. Essa bula, tudo isso aí não é novo, tá? Tudo isso aí já vinha há muito tempo, ele só reforçou. Só que ele acrescentou nessa bula uma coisa nova. Ele disse que não há salvação para pessoas que não se submetem ao Papa. Então ali naquela bula ele disse o seguinte: a salvação de cada pessoa depende da submissão ao Papa. Se não se submeter ao Papa, você não tem salvação e está perdido, né? Na verdade, o nosso Papa ali, recente aí, ele andou reforçando isso novamente, né? Deixando claro que isso continua sendo verdadeiro. Podem pensar o que quiserem. Só que ele não contava, na verdade essa bula, o Bonifácio tinha certeza que ele ia conseguir os efeitos de sempre. Fazer o povo ficar do lado dele contra o rei. Só que ele não contava com uma coisa que estava surgindo nessa época. Na virada do século XIII para o século XIV. Começou a surgir na cabeça das pessoas o nacionalismo. As pessoas começaram a se sentir pessoas pertencentes a nações. Então as pessoas que viviam lá na França começaram a se sentir francesas. As pessoas que viviam na Inglaterra começaram a se sentir inglesas. Isso começa nesse período. Então ele não conseguiu todo o apoio que ele queria, o Papa Bonifácio. Não deu tão certo o que ele imaginava. E o rei Filipe IV da França se julgou então poderoso, em condições de fazer frente ao Papa. E aí então ele convocou nobres da França e nobres do norte da Itália para que investissem contra esse Papa, que estava falando demais e que estava prejudicando os assuntos deles, dos nobres, né? E realmente fizeram isso, montaram um exército, foram até Roma e capturaram o Papa. E ele foi preso, o Papa, e morreu na prisão como um cão, né? Como aquele cara disse. Chegou como uma raposa, viveu como um rei e morreu como um cão, né? Preso numa gaiola.
O que aconteceu depois disso é o que é conhecido na história de cativeiro babilônico da igreja. Porque agora o papado estava nas mãos do rei da França. O rei da França tinha o controle da igreja, certo? Tanto que a sede da igreja deixa de ser Roma nesse período e passa a ser a cidade de Avignon, na França, certo? Então é um fato bem interessante. Roma deixa de ser a sede da igreja romana. Muito esquisito. Devia ser Igreja Católica Avignoniana, né? Alguma coisa assim, não sei. Ele é chamado, esse episódio, de cativeiro babilônico da igreja porque ele durou aproximadamente, considerando o tempo inteiro aí, de tudo que aconteceu, ele durou aproximadamente 70 anos, à semelhança do cativeiro babilônico dos israelitas, né? Então foram 7 papas que estiveram à frente da igreja em Avignon, certo? Todos os cardeais, que são os que escolhem o papa, todos eles franceses, né? Então uma coisa totalmente controlada pelo rei da França, certo? Esses papas aí viviam que nem reis, num palácio em Avignon, certo? Com uma situação regalada, tranquila, até o dia que Gregório XI, um desses papas, achou que, e aí se diz que houve muita influência da Catarina de Siena, que depois nós vamos falar dela bem rapidinho, só vamos citar. Esse Gregório XI voltou para Roma, né? Então depois do cativeiro babilônico ele resolveu voltar para Roma e se estabelecer de novo o papado lá em Roma, certo? Só que esse Gregório XI, quando chegou em Roma, ele logo morreu. Ele morreu em seguidinha, não deu para ele se estabelecer lá, não deu para ele ficar firme lá em Roma novamente. E aí então os cardeais se reuniram porque tinha que ser escolhido um novo papa, certo? Não é assim que funciona? Os cardeais se reuniram em Roma e houve um conclave lá dos cardeais bastante conturbado, porque houve lá uma turba lá em Roma que invadiu várias vezes o local, certo? Colocando pressão em cima dos cardeais para que eles elegessem um papa italiano, né? Depois de um reinado francês aí por um bom tempo, que fosse de novo escolhido um italiano. E na pressão eles acabaram de fato escolhendo um italiano, certo? Os cardeais. Só que quando eles saíram de Roma, depois da escolha desse novo papa, quando eles saíram, eles se arrependeram. E resolveram considerar nula aquela eleição e escolher um novo papa. Aí escolheram outro papa. Aí havia agora 2 papas, certo? A existência de 2 papas é um problema seríssimo para a igreja nesse período. É conhecido esse momento como o grande cisma do Ocidente, certo? Houve o grande cisma da igreja, vocês lembram, 1054, separação entre Igreja Ortodoxa Oriental e Igreja Católica Romana, certo? E agora há o grande cisma do Ocidente. É a igreja só do Ocidente se dividindo, ficando com 2 cabeças. Era assim que se via, certo? Isso gera um problema terrível, por quê? Porque os 2 papas é assim, um excomunga o outro, imediatamente. Isso é de cara. Um excomunga o outro, certo? Portanto, todos os que tiverem sob aquele papa excomungado, todos os sacramentos não têm validade alguma. Então você escolher com que papa você fica é uma decisão difícil, certo? E essa era uma decisão que os reis tinham que tomar. É claro que o rei da França logo optou pelo papa francês, lógico, né? A Inglaterra, o que a França fizer, a Inglaterra faz o contrário. Então a Inglaterra logo apoiou o papa italiano, romano. E a Escócia também, o que a Inglaterra fizer, ela faz ao contrário e sempre com a França, porque a Escócia sempre andou lado a lado com a França. A Escócia também logo apoiou o Papa francês e o imperador ficou meio em cima do muro, meio na dúvida. Imperador, quando eu digo, pensem em Alemanha, tá? Porque o imperador que eu estou falando é o Santo Império Romano. O Santo Império Romano não é nem santo, nem império, nem romano, né? Lembram disso? Né? O Carlos Magno foi o primeiro e tal, é um império germânico, certo? Não é exatamente a Alemanha, mas pega toda a Alemanha e partes ali da França, partes da Itália, né? Para a gente se localizar do ponto de vista geográfico.
passa a ter 2 papas, tem essa questão de como é que nós fazemos agora, quem é o papa verdadeiro, nós não sabemos, o que fazer. Uma das ideias que se achou foi, vamos convocar um concílio para resolver esse problema. Inclusive se chegou a ideia de repente, não, vamos eliminar a figura do papa e vamos começar a governar a igreja através de um concílio que se reúna regularmente e tome as decisões da igreja. Tomar as decisões não mais uma pessoa, mas um colegiado, né? Essa foi uma ideia que surgiu. Essa ideia foi levada à frente e foi convocado um concílio na cidade de Pisa, na Itália, lá onde tem a torre, né? Torre de Pisa. E esse concílio acabou elegendo, então, um outro papa, certo? Um terceiro papa. O problema é que os outros 2 papas, que deviam renunciar, ignoraram o concílio, não deram bola para ele e nenhum deles renunciou. Então agora se tem 3 papas. Então a situação não é das melhores, né? Realmente é uma situação complicada. Passou-se a ter 3 papas. Alexandre V, o papa de Pisa, ele logo morreu e aí assumiu um sujeito que tinha sido um pirata mesmo, que assumiu o nome de João 23, certo? Aí algum de vocês pensa, não, mas João 23, conheço, foi um papa agora há pouco tempo, né? Justamente, os papas de Pisa foram todos considerados antipapas. Todos eles foram considerados, depois quando a Igreja Católica Romana conseguiu se restabelecer, então todos os que não faziam parte da linhagem que prevaleceu foram considerados antipapas e então esse João 23 aí foi considerado que não é papa coisa nenhuma, né? E aí durante 500 anos ninguém pegou esse nome João, que era um dos mais comuns, tanto que estava já no 23, né? E ninguém mais pegou, porque era encrenca, né? Então quando o italiano lá, o Giuseppe Roncalli, assumiu esse nome em 1960, eu acho, né? Foi quando ele assumiu. Percebeu-se que esse cara ia fazer alguma coisa diferente, né? Pela ousadia dele em pegar esse nome, né? Certo? Por fim, o Concílio de Constança. Esse Concílio de Constança é um concílio famoso, importante, desastroso na minha opinião. O Concílio de Constança em 1415, foi um concílio que durou 4 anos. Ele acabou organizando as coisas, o conciliarismo triunfou, passaria então a haver o governo da igreja por um concílio, certo? Por incrível que pareça, a Igreja Católica Romana não foi sempre governada por papas, né? É claro que eles vão fingir que foram sempre e vão jurar de pé junto que foram, mas é mentira. Esse modelo então de conciliarismo triunfou, os 3 papas foram forçados, aí pela força mesmo, a abdicar, todos os 3, e eles abdicaram. E foi então eleito um novo papa, Martinho V. E esse papa, o problema é que esse papa, logo que ele assumiu, ele gostou da condição de papa e ele imediatamente proibiu que se apelasse a qualquer corte acima do papa. Praticamente ele bloqueou o acesso ao concílio. E aí, rapidamente, voltou-se ao que era antes, agora com esse papa Martinho V. E era sempre assim, né? Nesse período era assim, quando o Papa ficava fraco, os concílios ficavam fortes. Quando o Papa ficava forte, o concílio ficava fraco. E no fim o papado acabou ficando forte e acabou prevalecendo, e a ideia dos concílios foi abandonada completamente. Esses acontecimentos todos, esse desastre aí, foi importante para abrir o caminho para a reforma. E aqui nós estamos tratando de igreja e Estado, desses conflitos e tal que ocorreram. Mas também eu já quero deixar claro para vocês, já falei antes dos clérigos que no Concílio de Latrão foram obrigados a vestir roupa diferente para serem identificados quando vão no prostíbulo, por exemplo, né? Mas também a situação do papado nesse período não era muito melhor. E é claro que a figura que logo vem à mente, quando se fala em absurdos cometidos por um papa, absurdos morais, vem a figura do Papa Alexandre VI, mais conhecido como Rodrigo Borgia, certo? Os Borgia, né? Essa turma aí, devia ser os Corjas, né? Porque realmente era uma turminha que todo tipo de imoralidade eles cometeram, tá?
O Rodrigo Borgia, ele foi nomeado Papa por influência do Calixto III, tio dele, que meio que forçou a barra para que ele fosse nomeado. Era um cargo meramente político. Esse Rodrigo Borgia, ele tinha 4 filhos, 3 filhos e uma filha, coisa que não poderia, né? Não podia nem para um padre, que dirá para um papa. Ele colocou o filho dele, César, colocou como principal cardeal. Esse César acabou se tornando um dos homens mais poderosos da Europa, né? E eles tinham uma filha, Lucrécia Borgia, com quem tanto o Rodrigo como o César tinham um relacionamento incestuoso, né? Esse era o Papa que tinha nessa época, né? Um sujeito de primeira linha, né? Isso é depois, tá? Isso é um período mais no fim desse período aqui, mas bem no período que antecede a reforma ali, né? Para lembrar do Rodrigo Borgia, onde é que está esse cara? Lembre do descobrimento do Brasil. Ele era o Papa no descobrimento do Brasil. Ele assumiu o papado no descobrimento da América, 1492, né? E ele ainda era o Papa em 1500. Então, agora dali faltam ali alguns anos para vir a reforma protestante, né? E vocês veem que tudo isso aí, todas essas barbaridades abriram caminho para a reforma, né? Porque todo mundo via que essa igreja que havia ali era uma piada, né? Que de cristianismo ali não tinha absolutamente nada. Antes da gente vir, aí só para vocês verem, o Thomas Becket sendo assassinado na catedral, né? Os 4 cavaleiros do Henrique II assassinando. Aí olha só o santinho ali, ó, o Papa Alexandre VI, Rodrigo Borgia, espanhol, tá? Aqui o palácio, essa é uma foto atual, essa foto aqui do lado de cá, né? Lá é uma foto um pouquinho mais antiga, mas também é uma foto do Palácio Papal de Avignon, certo? Lá os papas se estabeleceram durante um bom período ali, aqueles 70 anos do cativeiro babilônico da igreja, assim chamado, né? Aqui só um gráfico, né, para vocês terem uma ideia mais ou menos. Em 1378 aqui, então, você tem ali a morte do Gregório XI. Lembra que ele foi para Roma e já morreu? E aí então escolheram Urbano VI. Mas aí se arrependeram. Não, Urbano VI não. Não vale. Vamos eleger outro. Aí elegeram o Clemente VII, que é Papa de Avignon. Certo? Então 2 papas. Tá? Aí aqui continua Bonifácio IX, Benedito XIII, dos papas de Avignon. E aqui, então, o concílio de Pisa escolhe o Alexandre V, esperando que os outros 2 abdiquem. Nem o Benedito XIII de Avignon abdicou, nem o Gregório XII de Roma abdicou. Então ficamos com 3 papas, certo? Aí os 3 foram forçados a abdicar, aqui, João XXIII, Gregório XII e Benedito XIII, e aí o Martinho V assumiu. Todos esses caras aqui não valem para a Igreja Católica Romana hoje. Esses de Avignon aqui, e nem esses aqui. Os outros de Avignon, esses valem, do cativeiro babilônico, né? Mas esses aqui que tinha junto, aí só vale essa linha aqui, ó. Os outros não valem. Certo? Só para vocês se situarem aí. É o grande cisma do Ocidente. Vamos falar de misticismo e devoção moderna. Não quero falar muito sobre isso aí, eu só quero dizer para vocês que existia esse movimento diferente dentro da igreja única nesse período, a Igreja Católica Romana, e é o movimento místico, certo? Os místicos, eles eram cristãos de um tipo diferente, as ênfases deles eram sempre no amor, o amor ao próximo, o amor a Deus, especialmente, e na virtude, fazer as coisas certas e tal. Então você tem muitas freiras que seguem essa linha, muitos monges que seguem essa linha, a linha mística, né? Os 3 pontos principais no pensamento dos místicos eram a união com Deus, eu estar unido a Deus, né? Várias dessas freiras se casaram com Jesus Cristo, né? Misticamente, certo? Então essas coisas absurdas assim, né? Mas nós temos que falar porque eram coisas que tinha nesse período. União com Deus, o amor a Cristo e a negação de si mesmo eram pontos importantes para esses místicos, certo? E o conhecimento para eles era sempre uma coisa
não tão importante e muitas vezes prejudicial. Na verdade, aqui aparece um pouco de reação ao escolasticismo. E reações sempre são desequilibradas, né? Vamos falar de alguns místicos, não vou falar deles não, eu só vou citar rapidamente só para vocês, quando virem os nomes em algum lugar, vocês lembrarem que já viram aquele nome. Johannes Meister Eckhart, pelo nome já dá para ver que é um alemão, século 13 e 14. O Dr. Calhoun diz que ele tem um livro, Os Sermões de Meister Eckhart, e ele diz que ele sempre tenta ler algum desses sermões, né? Só que ele nunca conseguiu entender nenhum, né? Então é tudo assim, sabe aquela viagem que o indivíduo fica falando, né? A gente usa hoje em dia a gíria, né? O cara está viajando. É isso aí que esses caras fazem quando escrevem, né? E esse Eckhart daí é especialista nisso. Vou ler para vocês uma frase dele, só para vocês terem uma ideia. Uma pulga, na medida em que ela está em Deus, é por si mesma maior do que o maior anjo. Portanto, em Deus, todas as coisas são iguais e são o próprio Deus. Inclusive, ele se complicou, porque esse tipo de frase aí cheira a quê? Cheira a panteísmo, né? Então a igreja começou a ver nele uma certa heresia e coisa, ele foi obrigado a se retratar. E dizer, não é isso, não foi isso que eu quis dizer, né? Aquela... então é complicado, né? Mas é um sujeito esquisito esse aí, mas é um sujeito bastante conhecido, né? Esse Meister aí, na verdade, não é do nome dele, não, é mestre, né? Como os seguidores dele chamavam ele. Esse Walter Hilton, não vou falar nada sobre ele, mas ele escreveu um livro importante para os místicos que se chama A Escada da Perfeição. Os místicos adoram a ideia de uma escada, de passos que você tem que seguir para o teu aperfeiçoamento espiritual. Então ele tinha esse livro, A Escada da Perfeição. A Juliana de Norwich, ela é a primeira mulher a escrever um livro em inglês. Inclusive é estranho porque esse nome, Juliano, não era usado para mulheres. Então, na verdade, o que se acha hoje é que esse nome não é o nome dela. Que ela ficava próxima à igreja de São Juliano e por isso ela ficou com esse nome, com o nome dele, né? Ela é inglesa, foi inglesa, ela era uma freira beneditina, ela se tornou uma ancorista. Sabe o que é uma ancorista? É uma pessoa que fica enclausurada numa igreja, então ela é feito um quarto para ela, com uma janelinha que dá para dentro da igreja, que é por onde ela pode se confessar, esse tipo de coisa, e uma janelinha que fica para fora da igreja, que é onde o povo vem conversar com ela, se aconselhar, né? É uma psicóloga é uma psicóloga do século XV, né? 14, 15, certo? Então o povo ia lá e falava com ela. Ela escreveu um livro, As Revelações do Amor Divino. As Revelações do Amor Divino. E revelações aí é isso mesmo, revelações. Porque ela alegava que ela teve 16 revelações da parte do próprio Cristo. E inclusive numa delas é interessante porque ela teve a revelação de que em Deus não há ira nenhuma, em Deus só há amor. Que lindo isso, né? Pena que não é bíblico. Muito lindo, só não é bíblico. Sempre há entre esses místicos o desejo de ser um só com Deus. A união mística, né? Que foi o que essa Catarina de Siena, que aparece aí em seguida, ela atingiu, ou pelo menos pensou atingir, né? Ela era uma freira dominicana, essa Catarina de Siena. Ela disse que ela foi importante para trazer o Papa de volta para Roma, que o Gregório XI foi convencido por ela para voltar. Ela era uma mística um pouco diferente, porque ela realmente ajudava as pessoas, ela era uma pessoa que cuidava dos pobres, tinha envolvimento social, né, diferente de outros místicos que só pensam em si. Nisso ela é um pouco diferente. Ela conta no seu livro O Diálogo sobre vários arrebatamentos espirituais que ela sofreu, inclusive um delas em que ela se casou com Jesus Cristo, né? Então, essas coisas estranhas que tinham desses místicos, né? É a união mística, certo? Desses todos aí, o Lutero, claro que ele desprezava todos eles, a não ser esse último aí,
Johannes Tauler, que ele recomendava a leitura, e realmente, segundo o Calhoun, é um místico que dá para você ler, que é interessante o que ele escreveu. Tem coisas boas que você pode aproveitar. Agora, o mais importante de todos, o mais famoso de todos, até hoje é um livro muito importante, eu já li bastante coisa, do livro do Tomás A. Kempis, A Imitação de Cristo. Alguém já leu alguma coisa da Imitação de Cristo aqui? Ninguém? É um livro realmente interessante, é um livro diferente. Esse Tomás A. Kempis, ele era um alemão, ele entrou nessa ordem dos irmãos da vida comum, que é uma ordem de leigos holandesa. E esse livro é um livro bem interessante, é um livro diferente, que ainda tem bastante coisa interessante para você ver hoje ainda. Ele tem bastante do sistema sacramental, mas também tem alguns elementos de justificação pela fé, tem alguma coisa de graça, não muito, mas tem bastante coisa válida ali. Ele é um livro parecido com o livro de Provérbios. Você tem ali muitas frases de efeito, e ele moldou muito do pensamento moderno quanto à vida com Deus. Ele é um pouco diferente dos outros. Tanto que o livro A Imitação de Cristo é tão importante que, quando se fala em devoção moderna, é sinônimo do livro do Tomás A. Kempis, A Imitação de Cristo. Esse livro é lido hoje ainda, é um livro que tem validade, né, diferente das outras coisas que é mais de significado mais histórico. Né? É claro que você tem que saber separar aí o joio do trigo, como em tudo. Né? Reter o que é bom. Só. A avaliação do misticismo. Eu falei que ia ser rápido e realmente isso aí não tem muito por que a gente gastar muito tempo, não tem nada de muito valor aí para nós. O que tem de bom no misticismo? A ênfase no amor a Deus, uma coisa do coração que o escolasticismo não tinha. Isso aí é uma coisa que não dá para a gente dizer que é ruim. A quietude, a humildade, tudo isso eles tinham. A ideia de você se diminuir, né? Tudo isso aí são coisas que você pode ver nesses místicos que são coisas de valor. Por outro lado, aspectos ruins são o extremo individualismo, né? Porque a pessoa realmente pensa nela, uma tendência forte de justificação pelas obras, e essa ênfase em experiência e sentimento em vez da palavra de Deus. Né? Então essas experiências, arrebatamentos e não sei o que, tudo isso aí são coisas perigosas, principalmente quando depois você escreve livros dando autoridade para aquilo ali. Né? Aí é mais perigoso ainda. É isso aí. Aqui então vocês veem a Catarina de Siena, ali vocês têm aqui a pintura da união mística, né? Ali não dá para ver, mas é uma troca de alianças dela com Cristo. Né? Não sei quem é que está ali atrás, deve ser Maria, né? Geralmente nesse período, Maria era pintada sempre ao lado de Cristo. Certo? Inclusive na Capela Sistina, Michelangelo também sempre pintava. Onde ele pintava Cristo, ele punha Maria meio de lado ali, meio atrás, né? Dentro do pensamento católico romano, que até hoje é assim. Aí o Meister Eckhart, que não dá para entender nada que ele escreve, e o Tomás A. Kempis, tem uma figura dele aí também.